Desviar? Não. Pastor, e por que se desvia? São fracassos da vida. Eu acredito que quando alguém decide erguer as mãos e aceitar a Jesus como Salvador e vem até o altar, já vem com a ideia: é para sempre, até o arrebatamento da igreja, ninguém me tira, ninguém me afasta. E porque desvia, e porque cai, são fracassos. Ei, você acha que algum músico da igreja, ele projeta que um dia vai sair da igreja e vai tocar lá no mundão? Não. O músico sincero, ele sempre pensa que ele vai tocar até o soar da última trombeta e não vai parar. Pastor, porque músicos caem, porque desistem, são fracassos. É igualzinho o seu caso conjugal. Talvez você diga: pastor, até hoje foi uma surpresa para mim. Eu não acredito que alguém casa pensando no divórcio, pensando na separação, pensando no adultério. Não. Quando o casal vem até o altar, ele tem que responder algumas perguntas, e adiante de testemunhas, promete ser fiel? Sim. Promete amar? Sim. Pastor, e por que o casamento acaba no divórcio? Porque alguns no adultério são fracassos, são surpresas da vida. Talvez se perguntar para alguém que está enfrentando esse momento ou essa situação esta noite: por que aconteceu? Como aconteceu? Tem uns que nem sabem explicar como aconteceu, quando a crise começou, quando chegou, só sabe dizer que fracassou. Ei, você acha que algum pastor, ele abraça o ministério, ele abraça o chamado, pensando em cair em um laço de adultério? Não. Quando nós somos convocados diante da convenção, nós vamos debaixo de juramento, e nós temos que responder algumas interrogações. Promete ser fiel à igreja? Sim. A gente responde com a alma. Promete ser fiel ao ministério? Sim. Promete ser fiel à família? Sim. Pastor, e por que o pastor da igreja tal caiu? Porque o pastor da outra igreja fracassou? Eu disse, são surpresas e acontece, e que vem quando menos se espera, acaba caindo, acaba fracassando. É por isso que Paulo é enfático quando ele escreve: e vós que estás em pé, tome cuidado para que não caia, porque o fracasso, ele vem, o fracasso pode se tornar realidade, e ele é surpreendente. Mas a fase do fracasso, ela não somente é surpreendente, ela também é angustiante, porque quando a gente fracassa, a gente chora. Ninguém comemora um fracasso. Ah, pastor, tem uma mulher lá da minha igreja que ela ficou feliz quando soube que um pastor fracassou. Pastor, tem um outro pregador que ficou feliz quando soube que o outro caiu. Ele disse: vai ter mais agendas para mim, vai ter mais púlpito para mim pregar, eu vou ter mais oportunidades. Esse daí não é irmão, essa daí não é irmã, são filhos do diabo camuflado, filhos do diabo camuflado dentro da igreja. Sabe por quê? Quando a gente percebe que alguém caiu, que alguém fracassou, a angústia vem, a tristeza vem, e sabe o que faz o crente? Ele põe o joelho no chão e diz: Deus, derruba o diabo mais uma vez, e levanta ele, e levanta ela, ergue ele, ergue ela. Se alguém entendeu, aplauda mais forte, pode aplaudir. Ei, o fracasso é angustiante.
noite, e eu sei que eu estou pregando esta noite para alguém que fracassou, ou para alguém que está fracassado, e a zombaria, e a tristeza, a dor da angústia, eu sempre digo, é uma dor cruel, ela nos faz olhar para baixo, quando tudo que precisamos é olhar para cima. A dor da angústia nos faz desistir, quando Deus está nos convidando para avançar. A dor da angústia, ela tira de nós toda a motivação, ela tira de nós a alegria, e o fracasso é angustiante. Mas o fracasso, ele não só é angustiante, além de surpreendente, além de angustiante, todo fracasso traz consigo os seus mistérios. Pastor, e quais os mistérios o Senhor está falando? É das línguas repartidas como de fogo que nós falamos na igreja? Não. De quais os mistérios o Senhor está falando? É quando a gente pula, é quando a gente corre, marcha, sapateia? Não. Os mistérios dos quais eu estou falando são aquelas interrogações para as quais não encontramos uma resposta. São os porquês da vida. É aquela pergunta que quem fracassou ou assistiu ou está assistindo o fracasso de alguém faz. Por quê? Porque fracassou, porque caiu, porque não deu certo. Os mistérios que eu estou falando são esses. É quando você pergunta a Deus: porque o meu pastor, porque a minha líder, porque o pregador que eu amo, porque o meu cantor predileto, porque caiu, porque deu errado, porque fracassou, porque o escândalo, porque a fraqueza. Ei, todo fracasso traz essa interrogação. A gente quer entender o porquê, e algumas vezes a gente não consegue nem entender o porquê. E quem está fracassado também não consegue explicar o porquê fracassou, o porquê caiu. Mas há uma parte no texto que chama a minha atenção. Sabe qual é? É que quando o vaso quebrou, quando o vaso fracassou, ele não quebrou na mão do consumidor final, ele não quebrou enquanto estava sendo transportado, ele não quebrou enquanto estava na prateleira de uma loja. O vaso se quebrou na mão do oleiro, ele se quebrou na olaria. Sabe o que significa isso? É que Deus está no controle dos teus fracassos. Eu tenho a palavra de Deus. O fato de ter fracassado, o fato de ter caído, não significa que é o diabo que está no controle, não significa que é o diabo que está dominando. Talvez você chegou aqui fracassado, cabisbaixo, no fundo do poço, mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida. É que Deus está no controle dos teus fracassos. Ele está. Levanta a tua mão esta noite, segure a tua mão levantada. Eu gostaria que você tocasse a mão no ombro de um crente pentecostal que está ao teu lado e dissesse: Deus está no controle dos teus fracassos. Ele está. Ele está, Ele está, Ele está. Só quem crê, só quem crê, abre a boca e glorifica. Ele está, Ele está. Orica na Marasui, Necanda Calamaia, Deribarasuri que Menefaia. Ele está no controle. Fracassou, mas Deus está no controle. Fracassou, mas está na mão do oleiro. Fracassou, mas o oleiro não desiste. Sabe o que me chama a atenção dentro desse texto? É que quando o vaso fracassa, a atitude do oleiro é fantástica. O oleiro poderia muito bem pegar o vaso quebrado e jogá-lo dentro do lixo. Ele não faz isso.
O oleiro poderia pegar os cacos e dizer o seguinte: eu vou deixar de lado, eu vou pegar outro barro e vou começar outro vaso. Ele também não faz isso. Quando o vaso quebra, toda a atenção do oleiro está concentrada somente no vaso quebrado. Deixa eu liberar uma palavra. Esta noite Deus está aqui como oleiro, e Ele está dizendo: eu não vim